Eu nunca tive a oportunidade de mostrar o quanto eu gosto do Wario. Ele com certeza é um dos meus personagens favoritos de toda a Nintendo. E da mesma forma que muitos acham injusta a falta de atenção que o Luigi recebe, eu acho mega injusta a falta de atenção que o Waluigi recebe. Sério, olha pra esse cara, imagina quanto potencial não há aqui. Ele tem estilo, personalidade, tem aquele aspecto de antagonista e anti-herói que atrai muitas pessoas hoje em dia. Mas infelizmente nós sabemos como a Nintendo funciona. Se por um lado a SEGA experimentava tanto com as suas séries que alguns monstros acabaram nascendo de lá, por outro a Nintendo tem medo de manchar a reputação dos seus personagens com qualquer coisa nova. Parece que nós não vamos ver um jogo do Waluigi tão cedo. Meu Deus, como esse jogo é bom! O Waluigi Psychic Adventure é um jogo feito por fãs, para fãs e é totalmente grátis! Esse jogo é basicamente uma fusão entre Super Mario World, Wario Land e Kirby. Porque em caso de você não saber, a fusão pode ser feita de 3 ou até 6 pessoas, já que a origem vem das danças dos Metamorphs, que foram os caras que ensinaram a Goku a técnica da fusão. Nerd! Aqui você joga com o Waluigi, tendo o auxílio de uma nuvem psíquica chamada Psycho Iris. Com a ajuda dele, você consegue manipular objetos com a sua mente, arremessando quase tudo no jogo, desde tijolos, moedas e inimigos. Além de que cada inimigo tem uma espécie de poder diferente que pode ser usado por você quando capturado pela sua nuvem psíquica. E isso é sempre demais! Sempre que você capturar um inimigo, uma barra de energia vai ser preenchida debaixo da sua barra de vida. E sim, você tem uma barra de vida aqui. Cada vez que você usar o poder do inimigo, um pouco de energia é gasta, até que ele se torna completamente inútil e você arremessa ele. Como eu disse antes, aqui você tem uma barra de vida, que lhe permite levar até 6 hits sem morrer. E confia em mim, você não vai querer morrer. Fora isso, o objetivo é bem similar aos jogos já conhecidos da franquia Mario. Você coleta moedas e chega ao fim da fase. Dependendo de quanto dinheiro você tem no final da fase, de quanto tempo e vida você ainda tem sobrando, a sua avaliação pode ser melhor, desde coroa de bronze até uma coroa de ouro. O que acaba fazendo com que o jogo tenha um apelo muito mais Wario. Porque além disso, ao final de cada fase é possível gastar o seu dinheiro com alguns power-ups na loja do Monkey Bags. É bem parecido com o Wario Land 4, né não? Yo, bem-vindo ao Mercado Negro Bonanza do Monkey Bags. Aqui você pode soltar a macaca, ou coisa parecida. Se gostar de alguma coisa, traz até mim. Sonic Kong? É você? Bom, os power-ups podem variar desde coisas que você pode encontrar nas fases, como as berinjelas. Calma, eu chego lá. Até outra freaking coroa de ouro! Oh yeah! Como eu já mencionei, em cada fase você pode encontrar até 3 tipos de berinjelas diferentes. A roxa, a azul e a rara bege. Essas berinjelas fazem com que esses olhos Illuminatis voadores fiquem te seguindo. Aqui eles são chamados de Eye Flies. Cada berinjela chama um tipo de olho diferente. O roxo, o mais simples, te dá a habilidade de pulo duplo. O azul te permite cair lentamente depois de pular, tipo o glide do Knuckles. Que manipula o ar preso no seu dread para diminuir a velocidade da queda? Por incrível que pareça, olho psíquico Illuminati mágico faz muito mais sentido que essa baboseira aqui pra mim. E o bege, simples e útil, te dá ambas habilidades. Já outros itens da loja só podem ser comprados aqui. Como, por exemplo, o Psycho Charm, ou Amuleto Psíquico, se você preferir. Aqui ele diminui o custo de energia por usar os poderes dos inimigos pela metade. Ou então, o Eye Fly Charm, que te permite levar alguns hits antes de você perder o seu Eye Fly, que normalmente é pior do que o Yoshi para fugir da treta. Volta aqui, seu merdinha pré-histórico! Você também pode comprar um Vitality Charm, que funciona como as fadas presas nos potes do Zelda, recuperando 3 pontos de vida quando a sua vida chega a 0. Só que aqui, você não está sugando a vida dessas fadas após mantê-las em cárcere, sem ar, dentro de um pote. Então o Ibama vai te deixar em paz. Bom, lembra que eu disse que você tem que coletar o dinheiro nas fases? Então, se você morrer, você perde
tudo que você coletou. Sério, toda a grana. Não apenas quando você morre, mas toda vez que você leva um hit, você também perde algumas moedas. Isso faz com que você tenha que tomar o máximo de cuidado ao andar pelas fases. Felizmente, você pode comprar uma bolsa de grana e manter o seu dinheiro uma vez após você morrer. Cada mundo aqui nesse jogo tem em média 5 fases, contando com a última, que é a fase do boss. Essa fase só é liberada após você terminar todas as outras 4, sendo ela mais curta, já que o boss é o último desafio. E no geral, esse jogo tem por volta de 30 mundos. 30 mundos? Meu Deus, esse jogo é grande! Deve ser mais difícil zerar isso aqui do que Super Mario World no 100%. Agora você deve estar se perguntando sobre a história do jogo, certo? Bom, ela não é nenhuma Lendas de Sumarillion, mas é o suficiente para um jogo de plataforma. O Luigi está voando com o seu balão, porque aparentemente é isso que ele faz no tempo livre. Que? Todo mundo tem o direito de ter hobbies? Quando de repente ele decide atacar um pássaro indiscriminadamente. Esquece que eu falei sobre Ibama. Tu tá na merda, Luigi. Quando de repente descobre que esses pássaros são na verdade as galinhas do The Legend of Zelda. Após sobreviver uma queda da estratosfera, o Luigi é acordado por Psycho Iris, que explica que ele está no mundo de Unconscia, um lugar que só as pessoas que bateram a cabeça ou coisa parecida podem visitar. O quê? Só as pessoas que bateram a cabeça? Ele... Oh não. Ele não sobreviveu, não é? Isso tudo é uma ilusão. O Luigi não sobreviveu à queda. Ele morreu ao bater a cabeça. E agora está tendo sua mente controlada pelo demônio. Que nem na Caverna do Dragão ou no Dudu do Edu. Ou então ele está em coma, na cama de um hospital, que nem o Ash. Ou, vai ver, isso é uma história feita para crianças. Sério, a internet não consegue passar 5 minutos sem pensar numa explicação dark e bizarra pros jogos e desenhos? Moving on, Psycho Iris te oferece ajuda para dominar o mundo de Unconscia, que ele com certeza aceita, já que nesse jogo o Luigi é uma versão magra do Wario, ganancioso e egoísta. E assim a sua busca pela tirania começa! Porque sério, você literalmente destrona os reis no final de cada fase. Uau! Eu tenho que dizer, piadas à parte, é fantástico a quantidade de detalhes que esse jogo tem. E eu sei que a maioria dos sprites são usados de outros games, e algumas trilhas sonoras são reconhecíveis de outras séries também. Mas isto aqui é um fangame, afinal, e um muito bem feito, por sinal. Alguém dedicou amor e muito tempo nesse jogo. Controlar o Luigi é completamente satisfatório, e as fases são extremamente criativas. E enquanto alguns inimigos parecem ser únicos e originais, como por exemplo a General Hazel, que é uma boss, funciona tipo o Robotnik, ela tá sempre em todo o final de mundo, só que com equipamentos diferentes. Outros parecem ser legitimamente do universo do Mario, como por exemplo esse Gomba de óculos escuros aqui, ou então esses Bombiombs, ou até essa estrela, que aqui são do mal por algum motivo. Estrela maldita, sai! Te peguei, agora vou usar seu poder. Eu não tô dizendo que esse jogo não tem pontos ruins, porque ele tem, acredite. Por exemplo, os power-ups aqui que você compra, eles duram apenas uma fase, e te desencoraja pra caramba de comprar eles cedos. E eu nem sei o que essa outra coroa de ouro extra aqui faz, porque eu... Meu Deus, como esse jogo é difícil. Eu não tô brincando. O tempo todo eu me senti jogando Dark Souls. Você perde parte do seu progresso quando você morre e os inimigos não têm a mínima dó de você. Talvez isso não seja um defeito, já que o jogo fica muito mais recompensador quando você passa de fase. Bem ao estilo Super Nintendo. Saudade! A questão, talvez, mais uma vez, seja a velocidade com que a dificuldade escala.
De primeiro você tá no tutorial e tá tudo belo e lindo e divertido. Então a primeira fase você começa a sentir um incômodo, e na segunda fase já tá ardendo, e na terceira fase tu tá berrando de dor, e essa comparação ficou mega estranha. Bom, outra coisa que talvez tenha sido só a minha ignorância, mas eu não descobri como salvar o jogo, que me fez jogar desde o começo todas as vezes que eu fui jogar a droga do jogo. Além disso, esse jogo não mostra muito sobre a personalidade do Waluigi, o que já é teoricamente nula graças à Nintendo. Diferente de, por exemplo, o Wario Land, que sempre que você joga o jogo, ele faz alguma coisa, ou se você deixar ele parado, ele começa a fazer alguma coisa que mostra um pouco mais sobre a personalidade dele. O sprite do Waluigi nesse jogo é bem simples até. Na verdade, eu acho que é o mais simples do jogo inteiro. Mas como eu disse, é um fangame. Fora isso, controlar o Psyquavis é um pouco difícil, já que você usa o pra cima e pra baixo no direcional para controlar ele. E ele nem sempre é rápido o suficiente, o que faz com que você perca alguns pontos de vida. Sem falar que esse espaço entre você e ele pode te ferrar muito hard, parceiro. No geral, o Waluigi Psychic Adventure é um ótimo jogo, que preenche uma lacuna de vários fãs do Waluigi. Se você tivesse me apresentado esse jogo e dito que era um projeto da Nintendo que foi cancelado, eu totalmente teria acreditado em você, parceiro. Thunder Dragon está de parabéns e merece reconhecimento pelo que fizeram aqui. E é por isso que esse jogo merece um 7 de 10. Ah, cara, eu gostaria muito agora que existisse um jogo do Toad. Bem nesse estilo, sabe? Seria bem maneiro. O que eles fizeram? Por que esses caras não trabalham pra Nintendo?